Olá, está no ar o Campo Diplomático, um espaço para falar das relações internacionais e comércio exterior voltado ao agronegócio. Eu sou Gabriel Estrela e hoje nós vamos falar das relações entre o Brasil e o Japão. Em maio deste ano de 2024, recebemos a visita ilustre do primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, que assinou 38 acordos com o governo federal, entre eles no âmbito da cooperação da agricultura sustentável, da indústria verde, entre outros assuntos. E para falar sobre isso, eu convidei aqui o embaixador do Japão no Brasil, Teiji Hayashi. Embaixador, seja muito bem-vindo aqui no Campo Diplomático. Muito obrigado pelo convite. É minha satisfação de participar desse programa. O Japão é o primeiro país a investir no Programa de Recuperação de Pastagens Degradadas, um dos programas carro-chefe do Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil. Embaixador, qual o interesse do Japão em investir neste tipo de programa, entre outras iniciativas sustentáveis aqui no Brasil? Baseado nessa história de cooperação, como novo projeto, fazemos um acordo de essa cooperação para pastagens degradados. Então, pastagens degradados, é muito importante nos vários sentidos. Primeiro, para melhorar a produtividade da agricultura brasileira, é um setor fundamental. E também, sobretudo, vários agricultores familiares têm problema de estas terras degradadas. Então, o governo japonês quer apoiar estes agricultores familiares e também é um fator importante para a prevenção de desmatamento da Amazônia. Então, nos vários sentidos, estamos muito animados de colaborar com os parceiros brasileiros sobre este problema pastagem degradada. Excelente. Agora, o Japão também, por meio da Agência Nacional de Cooperação, a JICA, como o senhor falou, tem também interesse em apoiar projetos voltados à agricultura familiar. E nesse âmbito, o governo, como também a agência, tem discutido bastante essa cooperação com o Ministério de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Queria que o senhor falasse um pouco sobre quais são os interesses e quais são os projetos que podem ser desdobrados. Sim, de verdade, eu pessoalmente estou falando várias vezes com o ministro Paulo Teixeira de Agricultura Familiar. E, por exemplo, estamos falando a possibilidade da cooperação para máquinas apropriadas para agricultores familiares. No caso do Japão, os agricultores têm, devido à nossa terra montanhosa, têm terras bastante limitadas. Então, as empresas japonesas já desenvolveram máquinas para este tipo de agricultura familiar com terra limitada e várias empresas já têm, por exemplo, aqui fábricas ou agências no Brasil. Então, falando com o Ministério da Agricultura Familiar, queremos divulgar estas máquinas japonesas produzidas no Brasil para os agricultores familiares. Eu compreendo que somente 18 agricultores familiares usam máquinas como tratores ou outras coisas. Então, eu acho que temos bastante possibilidade de melhorar essa produtividade dos agricultores familiares. Excelente. Bom, isso daí é dos interesses maiores para o Ministério de Desenvolvimento Agrário, que tem também articulado cooperação com outros países também com tecnologias parecidas. Agora, o Japão tem mostrado muito interesse em cooperar com o Brasil há muito tempo. Nesse ano, a gente completa 116 anos de imigração japonesa no Brasil, mais 129 de relações diplomáticas. Mas o gesto de haver a visita do primeiro-ministro depois de 10 anos de uma outra visita é bastante significativa. Além disso, o Japão também tem se demonstrado a vontade de doar para o Fundo Amazônia, por meio de um contrato com o BNDES, como também empresas que se destacam muito na economia brasileira, como a Honda, também tenham ampliado seus investimentos. Então, qual é a visão do governo japonês para o Brasil hoje como um detentor de investimentos? Sim, por exemplo, aqui no Brasil temos mais ou menos 700 empresas japonesas em operação.
e várias empresas, as empresas principais do Japão, como Toyota, Honda, Mitsubishi, Mitsui, todos têm seus negócios no Brasil. Então, até agora, né, várias empresas estavam trabalhando na área de, por exemplo, na área mineira, na área agrícola, mas também consideramos que essa área de meio ambiente tem muito potencial de nossa cooperação comercial. Por exemplo, várias empresas japonesas têm tecnologias sobre hidrogênios. No ano passado, uma empresa japonesa, Kawasaki, lançou o primeiro navio de transportador, como tanker, de hidrogênio do mundo. Então, aqui, né, no Brasil, estão falando muito o potencial de energia renovável, etanol e outros também, eletricidades eólicas, fotovoltaicas, entre outras coisas. E hidrogênio também seria né, é um setor onde o Brasil tem muito potencial. Sim. Então, estamos pensando essa combinação do potencial que tem no Brasil com as tecnologias ou técnicas das empresas japonesas. Podemos esperar o maior investimentos, o maior desenvolvimento comercial entre os dois países. Por isso, durante a visita de nosso primeiro-ministro, fizemos um acordo chamado Iniciativa de Parceria Verde entre Japão e Brasil, que inclui vários negócios de energia renovável, a cooperação sobre desmatamento, várias coisas verdes, chamamos. Então, temos, né, nesse sentido, temos muita possibilidade e esperamos também a maior cooperação ou participação dos parceiros brasileiros. Dentro dessas cooperações que foram assinadas, o senhor fala muito sobre cooperação em tecnologia, né? Sim. E a tecnologia japonesa é muito bem desenvolvida, é muito bem respeitada em todo o mundo. O senhor falou que haveria possibilidade, né, dessas máquinas, por exemplo, no âmbito da agricultura familiar, serem produzidas aqui, mas essa transferência tecnológica em energia verde também é prevista para ser fabricada aqui no Brasil? Sim. Sim, temos várias possibilidades. Por exemplo, agora no mundo, na comunidade internacional, requer muito, chamamos SAF, que é combustível, biocombustível para os aviões. E então, várias empresas japonesas já estão trabalhando para produzir SAF, combustível, biocombustível para aviões aqui no Brasil, utilizando sobretudo o etanol brasileiro. Então, eu acho que podemos esperar este tipo de, né, produção ou transmissão das tecnologias japonesas aos parceiros brasileiros. Excelente. Em relação a essa cooperação de energia verde, também há um interesse de financiar, haver cooperação na industrialização do Brasil. O governo federal tem se pronunciado muito interessado em investir numa reindustrialização do Brasil para além da agricultura. Isso daí também está no viés desses 38 acordos que foram assinados na vinda do primeiro-ministro. Para o Japão, é o interesse de também aumentar a influência no Brasil sobre a tecnologia japonesa desenvolvida, mostrar para o mundo também que o Japão tem de interesse, correto? Sim. De verdade, já o Brasil tem, né, certo nível de tecnologia. Então, e também tem matérias-primas, também recursos humanos, né, bem educados. Então, eu acho que podemos, né, trabalhar juntos para se desenvolver também a tecnologia e também a indústria brasileira. Excelente. Excelente. Bom, nós vamos para um curto intervalo agora e na volta nós vamos falar mais sobre o comércio exterior com o Japão, no que interessa também o agronegócio, que é justamente a abertura de mercados, cooperação, entre outros assuntos. Fique por aí que o Campo Diplomático volta em instantes.
Olá, o Campo Diplomático está de volta hoje com entrevista exclusiva com o embaixador do Japão no Brasil, Teiji Hayashi. Embaixador, como nós estávamos falando antes, muito sobre a cooperação brasileira, agora eu queria falar um pouco sobre comércio entre os dois países. O Japão hoje importa carne de países livres de febre aftosa, Sim, sem vacinação. sim. O Brasil, neste ano, se autodeclarou justamente um país livre de febre aftosa Sim. em seus estados, sem essa vacinação, o que abre oportunidade para dialogarmos. Eu sei que o Ministério da Agricultura tem expressado interesse em abrir esse mercado de exportação para o Japão de carne bovina, principalmente. Eu gostaria de saber como que estão indo essas negociações. Sim, há uns anos atrás, os especialistas sanitário, fitossanitário, estão fazendo conversas ou comunicações sobre esse problema de aftosa da carne bovina e suína do Brasil. E eu compreendo que também no mês passado algumas autoridades do Ministério da Agricultura brasileira visitaram no Japão para conversar sobre esse problema, né? E durante a visita de nosso primeiro-ministro, também ambos líderes, com o presidente Lula, fizeram acordo de expedir discussões entre os especialistas sobre este desafio de aftosa, né? Então, eu pessoalmente estou esperando maior comunicações entre especialistas para resolver esse problema entre o Japão e o Brasil. É um problema bem técnico, né? Então, a conversa entre os especialistas é fundamental para buscar uma solução desse problema. Excelente. Sim. Na expectativa que haja alguma abertura de mercado, ele não deve acontecer de uma vez só, de uma abertura muito ampla também, porque o mercado japonês também tem sua indústria, também tem seus outros parceiros. Podemos esperar que, se houver esse tipo de negociação, que haja uma cota específica por meio, talvez como uma cota inicial menor, para que haja essa importação, ou o senhor acha que ainda temos muito a discutir? Eu acho que no passado, né, já o Japão teve várias conversas ou comunicações com outros países exportadores da carne bovina e suína, né? Então, olhando o resultado, não seria como uma quota. Tem que resolver, né, as preocupações que temos de maneira mais como técnica, né? Então, às vezes tem condições fitossanitárias ou sanitárias para resolver esses problemas mais técnicos. Mas a quota mais, né, se utiliza mais para controlar o volume de comércio. Mas eu considero que esse problema aftosa não é comercial, não é um problema muito comercial, é mais como técnico. Sim. Então, entre os técnicos, tem que falar das informações que tem sobre esse problema, condições ou a situação de, por exemplo, processamento no Brasil, entre outras coisas. Agora, essa cooperação, essa abertura de mercado sobre carnes é de interesse do Brasil, mas o ministro da Agricultura, Carlos Favaro, na época que o primeiro-ministro estava aqui, ele tinha se pronunciado que haveria também uma troca, ou seja, uma importação de carne japonesa também ao Brasil, de cortes bem mais finos, de boa qualidade. O que poderia ser esperado nessa troca em termos de importação de carne japonesa? Como embaixador do Japão aqui no Brasil, né, minha intenção é aumentar o nosso comércio de ambas direções. Sim. Então, já importamos a carne aqui no Brasil, importamos a carne bovina japonesa, chamamos Wagyu, que é bem diferente de carne brasileira, né? Tem mais como gorduras e
são carnes apropriadas para a culinária japonesa. Uhum. Mas, né, além de carnes bovinas ou suínas, eu tento aumentar também a exportação dos produtos brasileiros ao mercado japonês. Uhum. Por exemplo, um exemplo é soja brasileira. Já importamos sojas brasileiras no mercado japonês, mas também no mercado japonês é um pouco como particular, porque o consumo de sojas no mercado japonês é metade para óleo e a metade é para as matérias ou comidas tradicionais, como shoyu, Uhum. tofu, outras coisas. Então, os consumidores preferem, por exemplo, sojas não transgênicas, Uhum. porque eles comem diretamente Uhum. sojas, né? Como tofu, shoyu, outras coisas, miso. Então, atualmente importamos esse tipo de sojas não transgênicas dos Estados Unidos, e não brasileiro. As sojas brasileiras são importadas no mercado japonês, se usam para sacar óleos, né? Uhum. Então, minha intenção é exportar mais sojas não transgênicas ao mercado japonês para essas coisas, a produtos tradicionais japoneses. Uhum. Dentro dessa gama de produtos que podem ser exportados também para o Japão, eu tenho visto dados também de algumas consultorias Uhum, que as compras de café uhum, pelos japoneses têm aumentado neste ano de 2024. sim. E aí eu queria entender um pouco melhor qual o paladar hoje do japonês e quais produtos brasileiros interessam ao mercado japonês. Primeiro, o Japão consome muito café também. Uhum. Tomamos chá, outras coisas, mas assim, o Japão é o quarto importador do mundo de café. E no mercado japonês já café brasileiro ocupa o primeiro lugar. Uhum. Mas infelizmente, minha compreensão são cafés de não alta qualidade. Uhum. E os japoneses, sobretudo, preferem café como coado, não preto. Uhum. E para apreciar mais o sabor, o ácido, essas coisas, o aromas. Então, minha intenção é também aumentar café mais qualificados, de alta qualidade. Então, também eu já falei com vários exportadores brasileiros de café para aumentar, sobretudo, essa categoria de café. Aí seriam cafés especiais, correto? Sim. Uhum. Por exemplo, algumas empresas japonesas já têm agricultores contratados Uhum. para controlar a qualidade de café, né? Uhum. Então esse tipo de a diferenciação do café brasileiro, sobretudo de alta qualidade, com outros cafés comuns, Uhum. seria também um desafio para mim, para aumentar nosso comércio bilateral. Excelente. Hum. Embaixador, uma questão que me interessa muito é justamente a expansão desses produtos que podem ser exportados. Hum, Eu conheço bem um pouco da cultura japonesa, hum, por minha curiosidade, sim. não visitei o país ainda, mas eu vejo que o Japão é um grande importador de culturas, de conhecimentos, de outros lugares do mundo. Sim. No âmbito desse paladar de alimentos que podem ser consumidos, frutas, verduras, entre outros produtos, por exemplo, da Amazônia, são de interesse aqui do Cerrado, são de interesse também para o É, comércio? primeiro, né, você tem que visitar nosso país, né? No ano passado começamos a isenção de visto para os turistas brasileiros, com máximo 90 dias. Então agora só com passaporte pode visitar a qualquer momento. Mas além disso, sim, já realmente a sociedade japonesa está muito aberta para produtos ou culinárias Uhum, internacionais, né? uhum, Eh, eh, por exemplo, no Japão, eu acho que em Tóquio temos mais que 20 restaurantes de churrasco. uhum. Infelizmente não utilizam a carne bovina brasileira atualmente, mas sim, já vários japoneses sabem churrasco. Também importamos bastante açaí, Uhum, sobretudo do estado de Pará. uhum, Porque açaí tem muito profenol, né? E está considerado como
né, uma fruta muito saudável, bom para a saúde. Então, também temos esse tipo de possibilidade. Uhum. No Japão, temos mais que 210 mil brasileiros. A quarta, quinta comunidade, essa maior comunidade brasileira fora do Brasil está no Japão. E eles estão divulgando essa cultura brasileira, também culinária brasileira, né? Uhum. Por exemplo, outro exemplo temos mais que 3 mil praticantes de capoeiras no Japão. Então, o Brasil já está bem conhecido e né, os comerciantes ou produtores têm muita possibilidade de exportar seus produtos agrícolas ou outras coisas ao mercado japonês. Agora, esse intercâmbio cultural também ajuda as nossas comunidades se relacionarem de forma melhor. Claro que a gente tem ainda uma barreira de idioma entre os dois países e não Sim. são muitos brasileiros que falam japonês fluentemente, mas eu imagino que há muitos mais japoneses que falam português hoje por conta esse intercâmbio. Uhum. Quais são os desafios que o senhor enxerga para os próximos anos nessa relação entre os dois países, que já tem uma história mais que centenária? Uhum. Sim. Aqui temos uma longa história de também imigração japonesa, né? Uhum. Hoje, na última pesquisa, contamos 2,7 milhões de imigrantes e descendentes japoneses no Brasil. E eles estão, né, divulgando também a cultura japonesa através de festivais do Japão nas várias cidades. Também cultura pop, né? Uhum. Como mangá, anime, é muito bem conhecido no Brasil também. Uhum. Então, agora, né, o maior desafio para mim realmente reestimular as relações econômicas comerciais entre o Japão e o Brasil. Infelizmente, nos últimos como 5, 10 anos, nosso comércio bilateral entre o Japão e o Brasil fica mais ou menos igual, né? Estável. Mas eu, como expliquei antes, temos muito potencial de aumentar e desenvolver este tipo de relações, né, econômicas, investimentos, comércios, e também número de turistas. Então, esperamos também a cooperação da comunidade nipo-brasileira aqui no Brasil e também com outros brasileiros que têm interesse em nosso país. Excelente. Embaixador, muito obrigado pela essa entrevista. Foi um prazer falar com o senhor e conhecer um pouco mais as oportunidades que nós temos nos nossos dois países para aumentar nossa cooperação. Muito obrigado. Arigato pelo convite. Foi uma satisfação de parar aqui nesse programa. Muito obrigado. Obrigado. O Campo Diplomático encerra por aqui. Eu agradeço você pela sua audiência e te aguardo no nosso próximo programa. Até mais.